A Rádio USP apresenta USP Analisa, um podcast sobre assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. Vivemos em um país onde a população negra representa 84% das vítimas em intervenções policiais, 77,9% das vítimas de violência extrema e 62% das vítimas de feminicídio, isso de acordo com o Anuário de Segurança Pública de 2022. A democracia racial no Brasil é um mito e cada vez mais precisamos falar sobre o racismo estrutural que existe por aqui para conscientizar as pessoas a combatê-lo. Por isso, o USP Analisa recebe neste mês os integrantes do Instituto da Cor, uma organização não governamental que busca mapear, sistematizar e produzir dados e informações sobre racismo e também disseminar conhecimento e ajudar a construir políticas públicas sistêmicas nessa temática com base em evidências. Quem conversa com a gente é o presidente do Instituto da Cor, Elton Souto Lima, e também o diretor executivo do Instituto da Cor, Vidal Dias da Mota Júnior. Sejam muito bem-vindos ao USP Analisa. Muito obrigado, Thaís. Muito obrigado pelo convite. Nós esperamos que essa conversa aqui seja bastante elucidativa, que seja uma conversa que a gente possa ampliar e aprofundar as visões sobre o enfrentamento ao racismo no Brasil, e grande parte disso é por isso que o DACOR existe. Então, nós agradecemos muito o convite e a possibilidade desse contato e dessa conversa. Olá, Thaís. Passo minhas palavras do Elton. Estamos muito honrados em estar com vocês gravando esse podcast e tratar da questão do racismo e apresentar o DACOR é uma questão de grande relevância social, né? Nós precisamos tratar disso, nós precisamos abordar essa questão e então agradecemos muito esse espaço. A gente é que agradece a presença de vocês aqui. Então vamos começar falando um pouquinho sobre o Instituto da Cor. Eu queria que vocês contassem o que é esse instituto e quais as principais ações que ele tem desenvolvido para o pessoal de casa conhecer. Bom, eu acabei não me apresentando, né? Quem está falando aqui é o Elton, eu sou o presidente do Instituto da Cor. Eu sou cientista social, com mestrado em política pública, e com cerca de 25 anos de atuação na área de educação, né? Desde professor até gestor de organização de terceiro setor. Primeiro, falando da Cor, a gente precisa caminhar um pouco lá atrás, um pouco da nossa história. Vidal e eu somos dois dos fundadores do Cor, tem outras duas pessoas, Letícia e Alexandre Dantas. Nós somos parceiros de vida aí de mais de 27 anos que nós nos conhecemos, desde a graduação na universidade, em ciências sociais. Somos de origem de famílias multirracializadas e que essa questão é uma questão do enfrentamento ao racismo. Nós dizemos que está aí na nossa vida desde o nosso nascedor e tivemos sempre, desde a graduação, uma inquietação muito grande em relação a isso. A discussão sobre equidade racial no Brasil. E nós vimos, né, Vidal, ao longo desse tempo, ao longo da nossa formação, inclusive, nunca a questão racial sendo tratada com a centralidade que ela necessita, que ela precisa. Então, nós não vimos isso muito fortemente na graduação, com exceção de alguns professores que nos apresentaram textos, nos apresentaram discussões e caminhos de reflexão para isso. Nós não vimos isso acontecendo nos debates que nós estivemos presentes na área de educação depois, né, na nossa vida, nossa trajetória profissional. E essa sempre foi uma inquietação. Nós colocávamos isso dentro dos nossos planos de discussão, de pensamento, de enfrentamento e de nossa atuação social e profissional. E chega um momento em que nós começamos a vislumbrar o que seria um trabalho voltado para isso de uma forma sistemática e de uma forma realmente que nos preenchesse também do ponto de vista da inquietação que nós temos e de como que a gente colocaria isso para acontecer de modo que a gente pudesse contribuir para a luta antirracista, que é uma luta que eu costumo dizer que acontece desde a primeira pessoa que foi escravizada, desde a primeira pessoa que foi capturada. Essas pessoas lutaram desde lá de trás. O que a gente tem para responder e para colocar no nosso campo de atuação é um contínuo disso.
é continuar esse processo, é avançar nesse processo, que vem de muito lá de trás, e a gente precisa honrar muito as pessoas que vieram antes de nós, os movimentos que vieram antes de nós, que foram as pessoas que nos fizeram chegar até aqui. Então, a gente começa a enxergar uma possibilidade real e concreta de atuação nesse campo. Aí tem um marco, que é 2020, que é quando nós, no seio de toda a discussão sobre o movimento Vidas Negras Importam, que você tem o assassinato do Alberto aqui no Brasil, você tem o assassinato de George Floyd nos Estados Unidos, começa a existir uma movimentação também em torno dessa questão racial. Naquele momento, a gente também se depara com uma situação que é as evidências, os dados que mostram que existe racismo no Brasil e que essa questão é uma questão estrutural, sistêmica e que fundamenta a sociedade brasileira, né? E dá alicerce, costura, argamassa, como o Vidal costuma dizer, para a estrutura social brasileira. Essas evidências, elas não estão à mão, elas não estão presentes nas tomadas de decisão, elas não são acessíveis muitas vezes. É muito difícil, muitas vezes, de um estudante a um pesquisador conhecer essas evidências, tomar decisão em torno disso e colocar essas coisas para a construção de narrativas para o enfrentamento do racismo. E essa questão da narrativa gera um problema justamente no momento social que nós vivemos nos últimos anos. Então, o entendimento de que o racismo era algo do passado, o racismo é mimimi, o racismo é um problema de alguns, isso muito presente nas discussões. Então, a gente entende que criar uma instituição para agregar, mapear, organizar evidências, dados, informações e criar caminhos de disseminação de conhecimento seria uma forma concreta para a gente poder contribuir com essa causa, que é uma causa histórica. E assim nasce o Instituto da Cor. Então, nasce desse entendimento de que a reunião de dados, a reunião de informações e evidências sobre o racismo no Brasil é fundamental para a gente disseminar conhecimento e atuar nesse campo de combate. E não só. Quando a gente fala de disseminação de conhecimento, a gente fala disso de uma forma que seja o mais amplificada possível, de modo que a gente atinja as mais diferentes pessoas, as mais diferentes camadas, para que a gente traga cada vez mais entendimento e pessoas para essa luta e para esse enfrentamento. Então, com base nisso, a gente tem todo um trabalho de comunicação voltado para disseminar essas informações. A gente tem todo um trabalho de assessoria a organizações, ao setor público, ao setor privado, em termos de formação, construção de indicadores, construção de diagnósticos de equidade racial, que são caminhos onde a gente vê uma atuação muito direta e concreta do DACOR, utilizando dados, evidências, colocando isso a serviço de tomadas de decisão e mudança política. E tomada de consciência. Quando a gente fala de disseminação de conhecimento, a gente está falando de educação no sentido muito amplificado, no sentido de tomada de consciência mesmo. E aí nós nascemos em 2020 como ideia, em 2021 o Instituto, então, ele se consolida, né, do ponto de vista formal, e a partir de então a gente tem feito ações nessa linha que eu estava te trazendo, né? Nós temos projetos que são voltados para o mapeamento de dados, nós temos projetos de produção de conhecimento e disseminação de conhecimento, especialmente na área de comunicação, como podcast, por exemplo, vocês podem conhecer o Voz da Cor, e nós temos todo um trabalho de assessoria a políticas. Eu falei demais aqui, acho que o Vidal tem algumas visões e contribuições aqui nesse sentido também. Muito bem, Elton, você já fez um apanhado muito bom sobre o que é o DACOR, o seu propósito. Só gostaria de enfatizar esse ponto que o Elton trouxe, né? A gente vem a somar a toda uma história de resistência. Esse é um ponto muito importante. A questão racial, a questão do racismo no Brasil, ela sempre foi minimizada em termos do que ela realmente representa, em termos de impactos negativos na nossa sociedade, em termos de representatividade e em termos de quão essa questão é um grande empecilho para a gente avançar na nossa frágil democracia. Um dos grandes desafios que a gente tem hoje é a democratização. Como que o nosso país pode ser efetivamente mais democrático, ou seja, as pessoas se sintam mais representadas e que haja mais justiça, que o Estado democrático, o direito, esteja efetivado. Então, essa é uma luta que precisa ser feita, esse é um desafio do Brasil contemporâneo e passa pela questão do racismo. Por quê? Todas as questões que envolvem
movem a nossa formação social estão ligadas à desigualdade e violência. E desigualdade e violência incidem principalmente sobre a população de pele mais escura. Então, é preciso enfrentar, é preciso ter um posicionamento, sim, principalmente nós, pessoas negras, eu, Elton, que tivemos acesso à universidade, que estudamos a vida toda em colégios públicos, escolas públicas, ingressamos na universidade pública, nos tornamos professores e pesquisadores, e a gente tem, além de fazer esse trabalho no campo da educação, que também é um campo da qual eu sou, atuo hoje diretamente, sou professor universitário, mas também já atuei com educação básica, a gente precisa, como sociedade civil, estar mais organizado, estar mais atuante. E o DACOR canaliza esse processo para a gente atuar, mas também para ser um espaço de agregar pessoas, instituições e processos que estejam atentos ao enfrentamento do racismo, que para nós é a questão essencial para a democratização do país. Bem bacana esse trabalho, vocês estão de parabéns. E a gente convida os ouvintes a conhecerem essas ações um pouco melhor depois, ouvindo o podcast Voz da Cor. Bom, entrando agora no tema do nosso programa, eu queria que vocês explicassem o que é o racismo estrutural, que ações o caracterizam e em que contexto histórico e social ele se desenvolve aqui no Brasil. O racismo estrutural é um conceito que vem sendo trabalhado dentro das ciências sociais, nos últimos anos. Ele ganhou grande força com o professor Silvio Almeida, atual ministro, dos Direitos Humanos, com a obra de 2018. Ganhou grande repercussão e teve uma capacidade explicativa muito interessante sobre o que é o racismo no Brasil. Do ponto de vista acadêmico, existem várias discussões. É importante dizer isso, Muitos dizem que é racismo, que é estrutural, não é estrutural. Mas tem um alcance, tem um poder de explicação que eu acho didático essa definição. Vamos lá. Como que eu e como a gente do DACOR temos visto a questão do racismo estrutural? E como ele se manifesta, E como esse conceito nos auxilia a avançar nesta compreensão. O conceito sempre é importante para isso. Ele nos auxilia a compreender um fenômeno social. É estrutural no sentido de que nós normalizamos determinados padrões. O racismo é estrutural a partir do momento que a gente tem a hegemonia de determinados padrões. Como, por exemplo, que eu acho que é tão sentido pela população no geral, a questão dos padrões estéticos que sempre estiveram estabelecidos. A negritude nunca foi um padrão hegemônico, sempre foi um padrão marginalizado. O cabelo afro, a pele escura, o próprio fenótipo das pessoas de origem africana sempre foram um padrão que nunca foi aquele mais comum de ser visibilizado na publicidade, por exemplo, nos meios de comunicação. Essa é uma das formas que acho que mais contundentes e mais observadas e mais percebidas, acho que por todo mundo, por pessoas brancas e por pessoas negras. Não há como negar isso. Apesar, a gente está tendo avanços hoje, isso vem sendo percebido, mas sempre, por séculos, esse processo se manifestou. A gente olhar para os anos 80, por exemplo, acho que boa parte das pessoas que estejam aqui ouvindo não viveu essa época, mas a gente viveu os anos 80 e até começo dos anos 90. Eu acho que quem olhasse para a publicidade, para a televisão brasileira, eu acho que a sensação é que a gente estava num país eslavo, acho que no mínimo um país eslavo em termos das figuras que estavam nesses espaços. E só que nós somos um país que sempre teve, a maioria da população, a população negra. Então isso é uma das formas da gente ver o quão o racismo está estruturado, sem considerar essas outras dimensões do racismo estrutural, que tem uma dimensão institucional. Quando você começou a apresentar aqui o podcast, trouxe alguns dados. E esses dados são aterradores, eles são assustadores, no mínimo apavorantes, ao meu ver. Porque quando a gente percebe que a maior parte da população negra desse país, em índices que ultrapassam 70%, em termos de estarem vulnerabilizadas, eu não gosto do termo população vulnerável, não. São vulnerabilizados em termos de acesso à educação, acesso à saúde, acesso à renda, acesso ao emprego. Eu estou falando de racismo estrutural. Então, se a gente olha para a violência, quais são as maiores vítimas da violência no país?
Quais são aqueles que menos acessam a educação? Quais são aqueles que menos acessam a universidade, o ensino superior? É evidente, né? Quais são aqueles que não estão nos espaços de maior poder? Quando mais se sobe na hierarquia social, onde estão os negros? Onde está a população negra? Aí a gente vê um processo que vem se reproduzindo ao longo do tempo. Ou seja, o processo de inclusão do negro na sociedade brasileira, da qual o professor Florestan Fernandes, o saudoso professor grandíssimo, um dos maiores sociólogos que nós tivemos, professor aqui da Universidade de São Paulo, ele era muito otimista que com o avanço, né, da sociedade burguesa, sociedade de classes, o negro teria um processo de maior inserção da nossa sociedade. Bom, a sociedade burguesa avançou, o capitalismo se consolida no Brasil, mesmo que o capitalismo tardio, dependente, enfim, dentro da realidade subdesenvolvida socialmente que a gente vive, mas a população negra não foi incluída, como outros grupos minoritários que tiveram mais êxito, porque não houve políticas de reparação, não houve medidas efetivas de fazer com que a população negra participasse do processo, principalmente de crescimento econômico do país, e não só do crescimento econômico, mas também do aperfeiçoamento das instituições democráticas pós-ditadura. Então, isso também não foi efetivo no sentido de garantir maior representatividade e inclusão dessa população, como diz o Elton, historicamente, que sempre resistiu, mas que não teve a devida força. Então, o racismo estrutural, sim, tem um poder explicativo, auxilia a olhar para a realidade, sim, e é um conceito que precisa ser considerado, trabalhado, aperfeiçoado para ser meio para que a gente busque a equidade racial no país. Só uma coisa, assim, do ponto de vista acadêmico, que eu penso, e aí tem uma questão aqui para a gente pensar, né, em termos de decolonialismo, tudo. A sociologia, por exemplo, ela lida com alguns conceitos históricos que permanecem ao longo da história, quase como imutáveis, né, ou então com alguns ajustes e tudo. E, por vezes, alguns conceitos que estão discutindo o racismo, eles já são combatidos logo de saída, né? Já são enfrentados logo de saída e precisam ser reformulados, refutados logo de saída. E quando o Vidal traz uma questão de que, poxa, didaticamente está servindo para explicar e para acessar, inclusive, uma população mais amplificada que, de alguma forma, está colocando o conceito, isso é interessante, um conceito está na boca das pessoas. Então, você vai para dentro de escola, você circula, você conversa com as pessoas, você vê na televisão um conceito de racismo estrutural sendo circulado. Isso, num país como o nosso, isso é potente. Isso é interessante, que outros conceitos de explicação da sociedade brasileira, por exemplo, nós vimos acontecer com essa circularidade, com esse nível de discussão, que aí você pode pensar, poxa, mas é vazio, a pessoa fala sem saber o que é. Sim, mas tem um ganho dessa circularidade ela acontecer, desse movimento acontecer. E isso é interessante. É porque a partir do momento em que esse conceito circula, as pessoas vão buscar mais informação, vão atrás de saber um pouco mais a respeito. E eu queria também que vocês explicassem se o racismo estrutural é um fenômeno exclusivo do Brasil. Eu já imagino que vocês vão responder que não, porque vocês até citaram anteriormente, né, o movimento Vidas Negras Importam e o assassinato do George Floyd lá nos Estados Unidos. Então, se ele não é um fenômeno exclusivo do Brasil, o que muda de um país para o outro? Talvez a gente precise até pensar e estudar e ver como que isso se manifesta em outros países de uma forma que a gente possa ter uma contundência maior, até para entender essas dinâmicas e essas diferenças que acontecem. Agora, tem uma questão que eu penso, assim, que essa questão do racismo se manifestar de uma forma sistêmica, ou seja, que você encontrar das mais diferentes instituições, das mais diferentes formas, dos mais diferentes modelos e tudo, a gente encontra algumas ressonâncias. Então, se a gente for olhar a população que mais morre por ação policial, se a gente olhar para isso, Brasil, Estados Unidos, a violência na África do Sul, como que as populações na Europa, então, por exemplo, como as populações periféricas ali de Paris, por exemplo, muitos filhos de imigrantes, como que isso é tratado, como é que isso é olhado, como é que isso é visto.
qual que é o tratamento, por exemplo, tanto dos serviços públicos, né, disponíveis para essas pessoas, como que se olha a questão de como que essas pessoas estão empregadas, estão alocadas nos lugares de liderança, desafio. Então, nós vamos enxergar esses processos também acontecendo. Então, nós vamos enxergar quais são as referências, as pessoas, as lideranças que estão nesses lugares e propondo mudanças e mudanças políticas estruturais de verdade. E existe uma questão, que eu acho que é uma questão histórica e muito dada, inclusive, né, eu estava lendo um livro recentemente que se chama Afrotopia. Ele trata da questão da África, ele fala do continente africano hoje, e o continente africano que é que ele poderia trazer como utopia de mudança social para o mundo, baseado nas filosofias e nas formas de organização que historicamente existem no continente, que são diversas e são multiplicadas e por aí vai. Só que este continente, ele sofreu com o colonialismo, lá atrás e com o neocolonialismo também. E aí ele trata também das fissuras que isso gerou, dos problemas que essa questão gerou. Então, eu estou falando isso para dizer que, assim, ali ele trata também de questões que são estruturais, que mesmo com o processo de descolonização que acontece na África, a partir da segunda metade do século XX, muito recente na história, que, assim, tá bom, a administração branca na África e a dominação branca na África real, concreta, fincando as garras na África, isso deixa de acontecer. Só que uma dominação cultural, ideológica, de organização política, de organização econômica, ainda é toda europeia, ainda é toda marcada pela colonização. Então, talvez seja interessante associar essa pergunta que você fez sobre o racismo estrutural se manifestando para um campo que é talvez até mais amplificado, que é essa visão e essa construção do mundo a partir do branco europeu, e que atravessa especialmente os países, continentes, territórios, culturas que foram colonizadas ao longo desse tempo. E especialmente são colonizadas a partir do século XV e XVI. E as marcas que isso deixa, e são marcas absolutamente profundas. Por isso que grande parte do enfrentamento a essa questão, a isso tudo, é um enfrentamento que passa pela decolonidade mesmo. Passa por um trabalho de decolonização dos pensamentos, das formas de organização, das visões de mundo, das representatividades existentes no mundo, da forma de você pensar determinadas culturas. E isso, à medida que você vai mergulhando nessas estruturas e nesses entendimentos, nós vamos ficando cada vez mais chocados, porque é a construção de mundos a partir de uma visão muito particular, muito territorializada, muito determinada, muito circunscrita numa visão muito branca e europeizada do mundo. E aí é importante a gente ressaltar isso que o Vidal trouxe e o quanto isso engendra a presença de violência e de desigualdade nesse processo. E por que violência e desigualdade? Porque esse mundo branco, construído à sua imagem e semelhança, ele precisa ser defendido e vai ser defendido como? Pelos processos de exclusão, pelos processos de violência. Isso é uma coisa que atravessa esses países, que atravessa esses lugares que foram colonizados dessa forma, sabe? Existem algumas coisas, né, também, não aprofundando, não tenho essa pretensão, né, Elton, mas é muito importante destacar que a questão, ou seja, o racismo, sim, é estrutural, ele não é uma exclusividade nossa, não está só sobre aqui as terras de Pindorama, né, mas sim, perpassa praticamente todo o mundo hoje, ou seja, a história do século XX, ela é uma história totalmente marcada pelo ápice, vamos dizer assim, do racismo. Por que eu estou dizendo isso? Como o racismo torna-se uma ideologia muito forte? Porque eu estou entendendo o racismo aqui, né, é importante a gente definir de duas maneiras. Ela é política, técnico e política, porque eu não quero defini-la como científica, porque acho que ela é muito mais como uma técnica. Nós vamos entender, assim, em linha, a grosso modo, né, entender um pouco, fazer uma breve história da humanidade aqui em 30 segundos. Brincadeiras à parte, mas vamos lá. Nós temos uma questão da constituição do ethos. Eu acho isso um ponto de partida interessante para a gente entender como que o racismo se aflora e se constitui como algo tão presente e tão condicionante de relações sociais. Esse é um ponto importantíssimo. A escravização, a opressão de um grupo sobre outro sempre existiu na história. Só que nesse atual momento ele é muito diferente.
uma das coisas que eu enfatizo lá, lembrando do ponto de vista histórico, o que os egípcios queriam ser? Qual era o sentido da existência dos egípcios? Queriam ser imortais. E para isso construíam todo um conjunto de relações sociais e construíram uma civilização que durou milhares de anos. O que os gregos, de certa forma, objetivavam? Lembrando que os egípcios eram africanos, né? É muito importante. A maior civilização é uma civilização africana, ali no norte da África, com pessoas negras. E os gregos, em linhas gerais, objetivavam, que eles almejavam. Em linhas gerais, a civilização grega é marcada pela cultura helênica que busca ser sábio. O Império Romano, esse vasto império também diversificado, com vários povos, existia, assim, mecanismos de poder e dominação, mas a grande essência da existência dos romanos já era ser grande, ter uma existência significativa e ter uma magnitude, né? É preciso ser grande, é preciso ser forte para a vida ter sentido. O que foi a Idade Média? Vamos olhar, assim, para o período medieval. Fundamentalmente é ser santo. Então, essa história tradicional que a gente conhece, dessa civilização ocidental, porque eu não estou falando dos chineses, não estou falando também da América pré-colombiana, outros povos com culturas e filosofias riquíssimas, né? Mas isso muda com o advento da modernidade, né? Que a emergência do mercantilismo e do colonialismo, em que o acumular passa a ser a principal fator de dar sentido para a existência, a acumulação e, claro, o surgimento do capitalismo como fenômeno histórico. E para isso nós temos uma outra forma de poder e dominação. Eu domino, eu controlo para a aquisição de coisas e de riquezas, ou seja, o surgimento do capitalismo. Então, o racismo, como a gente conhece hoje, ele é fruto da expansão imperialista, mercantilista e capitalista que surge no século XV e XVI, dentro de um contexto político, de uma nova economia política. Mas, a partir do século XIX, o racismo ganha uma outra dimensão por se fundamentar nas ciências sociais da época, do avanço das ciências biológicas e das ciências sociais. Então, ou seja, nós vamos ter fenômenos que vão legitimar a expansão colonialista, como o Elton tanto enfatizou, que vão dar uma tonalidade, vão dar um verniz científico sobre as desigualdades, sobre o poder e dominação de uma cultura sobre a outra, sobre a alteridade. Então, nós vamos ter a emergência do racismo científico, ou pseudocientífico, não há nada de científico nisso, mas que tornou-se a ideologia dominante na época. Por isso que muitos países, como os Estados Unidos, por exemplo, que no século XIX, mesmo após a abolição da escravidão, não permitia o casamento interracial, ou seja, por lei. Então, a gente vai ter um processo político de segregação. E mesmo aqui no Brasil, nós vamos ter políticas também que impedem que a população negra acesse a escola. Então, a gente vai ter um processo político mesmo estruturado de exclusão, que vai deixar que a população, que não seja de origem europeia, que não seja descendentes de europeus, eles passam a ser sistematicamente marginalizados pelas instituições dominantes. Então, ou seja, é um processo técnico-político que vai chegar à eugenia, que vai chegar às ideologias da extrema-direita, como foi o nazismo, que é o ápice do racismo no século XX. Então, ou seja, tudo isso, os exemplos que o Elton trouxe da África do Sul, né, dos Estados Unidos, da França, foi um processo técnico-científico. Por isso que o racismo foi um projeto. Ele ganhou, a partir do século XIX, algo que acontecia pelas vias da economia política, de poder e dominação, que justificava a expansão pela busca de cada vez mais riquezas, essa insaciável busca de riqueza que o mercantilismo institui como forma de existir e de ser no mundo, e capitaneada pela Europa, ganha uma outra tonalidade a partir do século XIX, e essa visão racista, essa forma de segregação, ela ainda continua dando cartas, ela continua sendo influente, e com o surgimento e continuidade de grupos de extrema-direita, claramente racistas, isso ainda é uma ameaça real, e ainda a gente corre muitos riscos, e por isso é necessário ter um contraponto que desmonte essas teorias. Então, a academia, a universidade, a ciência precisa estar muito atenta para que a gente tenha uma ciência que tenha esse senso crítico de não transpor, né, as ideias que tinham na biologia para o campo social. Essa foi uma das características do racismo que se instituiu na contemporaneidade. É um alerta importante, pensando que a gente está aqui dentro da universidade, e é importante chamar atenção para isso. Bom, no Brasil existem leis voltadas ao combate ao racismo, como o Estatuto da Igualdade Racial,
que foi promulgado em 2010, e a Lei 7.716 de 1989, que define crimes resultantes de preconceito de raça ou cor, e o próprio artigo 5º da Constituição de 88, que define que todos são iguais perante a lei e classifica a prática do racismo como crime. Que análise vocês fazem dessa legislação e o que deveria melhorar nela para que a gente tenha um combate mais efetivo ao racismo? Uma das coisas, acho que a gente pensa, primeiro, acho que dialoga com a própria proposta do Dacor, né, em termos de disseminação de conhecimento. Uma coisa que a gente tem notado é que é importante que as leis elas sejam conhecidas. Então, a gente tem um passo anterior, assim, que é muito delicado. Nós temos leis de enfrentamento, nós temos leis de combate, e isso é importante trazer. Porque, assim, nós somos um país que foi capaz de construir leis em relação a isso. E leis precisam ser entendidas como políticas, né? Precisam ser entendidas como normativas, como orientadoras. Agora, é muito delicado e muito sintomático que quando a gente começa a enxergar que algumas dessas leis elas não são conhecidas. E aí, se não são conhecidas, elas não são compreendidas em sua totalidade, ou seja, o uso das leis para que elas possam ser também agentes de transformação, né? Elas não acontecem, elas não ocorrem. Então, eu acho que a gente teria um primeiro passo, assim, fazer essas leis circularem mais, serem mais conhecidas, serem mais evidenciadas. Ou seja, não é só racismo é crime. Não, nós temos um conjunto de leis que garantem direitos, que estão olhando para uma perspectiva de afirmação e que podem ter os seus problemas, os seus desafios enquanto leis, né, enquanto redação, enquanto construção, mas que elas existem e é importante que haja publicização disso. E isso passa por uma questão de disseminação de conhecimento, isso passa por um entendimento, por uma construção de narrativas em torno disso. E aí também tem uma outra coisa, né? Ao longo da nossa história, assim, a gente tem um marco, que é a Constituição de 1988. Então, nós temos uma escravização que durou mais de 300 anos, nós temos uma abolição que, em termos de marco, né, de abolição, quando a princesa Isabel assina a lei, né, de novo, lei, nós temos um marco que é 1888, e aí, dentro desses 100 anos, a Constituição de 1988, que é recente, que data de menos de 40 anos. E é interessante a gente pensar o que nesse tempo foi produzido. Então, essas leis que você citou são leis que são recentes. Isso dá muito da medida do racismo estrutural que a gente estava dizendo agora há pouco. Dá muita medida desse processo histórico que a gente estava dizendo agora há pouco. Nós somos um país que foi capaz de criação de leis. São leis que são importantes e fundamentais para a garantia de direitos, são recentes e são pouco conhecidas. E o fato de serem pouco conhecidas vai gerar um problema de implementação dessas leis. Então, como efetivamente os poderes públicos fazem uso desse arcabouço para pensar suas políticas, para tomar suas decisões e para gerar maiores mecanismos aí de transformação e de mudança. E isso tudo faz a gente pensar assim, que o tamanho do trabalho, né, o tamanho do nosso trabalho como país, né, não estou falando nem do trabalho do Dacor, nós estamos falando do nosso trabalho como país, da nossa missão como país, é muito largo e profundo, que vai desde ter leis, de ter marcos, a traduzir isso em conhecimento, traduzir isso em narrativas, em disseminação de conhecimento tal, para que a implementação aconteça e essa implementação seja uma implementação também efetiva, que modifique, que mude e transforme a vida das pessoas. Então, assim, aquela coisa, antes de pensar como melhorar a redação da lei e qualificar, assim, a gente passa primeiro por essas questões que eu estava trazendo aqui. Eu só queria enfatizar um aspecto que é muito importante, muitas vezes a gente esquece quando a gente fala de lei. As leis são fruto de correlações de força dentro da sociedade. E as leis que existem hoje, e como o Elton enfatizou, muitas delas não são conhecidas, mas mesmo assim, elas são fruto de muita luta. As leis que condenam o racismo e que procuram dar o devido encaminhamento e enfrentamento a essa questão, é fruto do mais importante movimento social da história brasileira, que é o movimento negro. A luta abolicionista, ela não foi, como bem disse o Elton, né, fruto de uma benevolente senhora imperatriz do Brasil naquele momento, mas sim todo o esforço de um conjunto de pessoas comuns, de intelectuais e militantes negros alforriados que lutaram pela abolição e pelo fim desse cruel regime.
Então, isso é um aspecto muito importante. As leis, hoje, ao estar na Constituição de 88, mas mesmo leis precedentes, né, desde a década de 50, que combatem o racismo, foram fruto da luta do movimento social negro. Tá? Ou seja, nós tivemos uma história que começa desde o primeiro homem escravizado, né, Elton? O Elton muito bem enfatizou, de resistir. E o caminho de impactar, por procurar intervir por meio dos instrumentos legais, é fruto de muita luta. Agora, o Elton enfatiza muito bem, e eu quero reforçar, muitas leis não conseguem, e efetivamente aquilo que a gente chama no Brasil de a lei não pegou. Um exemplo muito claro sobre a questão da legislação são a 10.639 e a 11.645. São duas leis dos últimos 20 anos que alteram o artigo 26A da LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, para que se ensine, para que se trabalhe a educação para as relações étnico-raciais, que se trabalhe a cultura afro-brasileira, que se ensine história da África. E recentes estudos têm mostrado que as nossas escolas públicas e privadas pouco trabalham ou não trabalham adequadamente essa questão. Nossos alunos, quem, como diz o Elton, sempre fala em nossas formações, em nossos cursos, em nossos materiais, e quem tem 20 anos hoje, que está já na universidade, uma parcela da população significativa pouco conhece sobre a cultura afro-brasileira, pouco conhece sobre a grande relevância, além do senso comum, que é samba, futebol e carnaval, vamos dizer assim, de que ou a culinária, ou a feijoada, ou a capoeira, que a cultura negra traz para o Brasil. A gente pouco sai da folclorização sobre a contribuição negra para o Brasil. Na verdade, falar de Brasil, falar da nossa identidade, é uma identidade afro-brasileira, ou seja, o ser humano, a humanidade negra que aqui foi trazida e que aqui se estabeleceu, criou uma nova humanidade, criou o trabalho, criou tudo que existe em termos de arquitetura, de arte, de estética e de identidade para esse país. E isso precisa ser conhecido. Isso está na lei, mas precisa de investimento, precisa de formação de professores. Então, ou seja, nós temos leis e não foi fácil obtê-las, não foi fácil fazer com que elas estivessem instituídas, mas tem um outro desafio enorme, é fazer com que elas cheguem à população e que construam, fortaleçam a real identidade do Brasil, que é um país, claro, formado por múltiplas culturas, um país diversificado, em que houve sim um processo e um projeto de miscigenação, não por acaso, mas como um projeto de branqueamento, né? Mas pouco se enfatiza o quão a matriz africana é um dos cernes que nos constitui. Claro, a matriz lusa, ela é muito importante, a matriz indígena, ela é extremamente importante, mas o quão a matriz afro é também um pilar condicionante de tudo que nós somos como nação. Então tem esse desafio, a lei precisa ser trabalhada. E o nosso papel como organização da sociedade civil e como acadêmicos também que somos, pesquisadores que somos, é contribuir para que isso avance, para que isso se propague, para que isso ganhe mais musculatura e que efetivamente o conhecimento chegue de forma ampla para todo mundo. Acho que a gente falar da Lei 10.639, o Vidal trouxe, assim, tem uma questão para a gente pensar. Primeiro, tem uma pesquisa do Instituto Alana, do GLBS, que mostra, por exemplo, é uma pesquisa muito recente sobre a implementação da lei, e que mostra assim, que cerca de 30% das redes de ensino do país implementam alguma ação para a efetivação da lei nas suas redes de ensino, né, nas suas políticas educacionais. Então, isso é muito pouco, pensando numa lei que tem 20 anos. Então, a gente tem um desafio aí de avançar nesse processo. E a educação ela é um fator primordial, fundamental nessa história. Então, vejam só, a gente tem toda uma discussão histórica que vem dos movimentos negros, que faz com que uma lei em resposta à LDB seja promulgada. Essa lei tem 20 anos. Nesses 20 anos, a gente chega numa constatação que só cerca de 30% das redes públicas de ensino espalhadas pelo país inteiro implementam alguma ação com esse foco. E, ao longo desse tempo, e se a gente for olhar para outros marcos que tivemos na educação ao longo desses 20 anos e que não trouxeram essa discussão. Então,
Ao longo desse tempo, este país pensou política para o ensino médio, política para a ampliação de escolas de tempo integral, política para a elaboração de uma base nacional comum curricular, discussão sobre uma base nacional de formação de professores, de formação de gestores, plano nacional de educação, planos estaduais de educação, planos municipais de educação. Então, vejam, eu queria só trazer esse outro conjunto de marcos legais e de induções políticas que acontecem, a gente pegando somente a área de educação. Vejam, você tem um conjunto de ações desenvolvidas na educação, de políticas desenvolvidas na educação ao longo desses anos. Nenhuma dessas políticas foi capaz de trazer a questão da equidade racial para a centralidade que ela precisa ter, para que ela possa se estruturar o que a educação tem por papel gerar na sociedade brasileira. E isso é uma questão, ela é extremamente séria. E, de novo, ela dá o lugar disso que nós estamos falando, dos desafios que nós temos em relação à equidade racial no país. A partir da década de 2000, a gente começou a ver a implementação de uma série de ações afirmativas voltadas à população negra, como a reserva de vagas nas universidades e também no serviço público. De que forma esse tipo de política pública impacta no combate ao racismo? Impacta totalmente, porque nós tivemos, ao meu ver, uma revolução. De qualquer forma, eu lembro assim, o meu acesso à universidade, de alguma forma, se deu por um programa social, na década de 90, que ainda não tinha esse viés racial. Foi um programa que a Secretaria de Estado da Educação, só para contar uma experiência pessoal. Então, eu senti isso na pele, de quão um programa de inclusão de jovem da escola pública para acessar o vestibular, no caso da Unesp, em 95, me possibilitou o ingresso na universidade a fazer uma graduação. Sem isso, eu não teria acessado. Então, só para a gente pontuar o quão programas que possibilitam acesso e permanência ao estudante ao ensino superior sempre trazem avanços importantes. E com a questão das cotas, isso já é algo consensuado. Nós estamos trazendo acesso, nós estamos trazendo diversidade e nós estamos efetivamente criando um ambiente universitário muito mais plural e, claro, muito mais enriquecedor. E, ao mesmo tempo, desmentindo um preconceito que se tinha contra alunos que conseguem acessar a graduação e hoje até mesmo programas de pós-graduação em torno do seu desempenho acadêmico, que eles não conseguiriam acompanhar, que eles teriam muitas dificuldades. Então, hoje nós estamos vivendo algo muito bom, muito positivo, no sentido de que o ensino superior brasileiro, mas também outros espaços institucionais do Estado brasileiro, ao criarem esses mecanismos que buscam fazer essa reparação histórica. E ao fazer a reparação histórica, nós estamos falando de combate ao racismo. Essa reparação, sim, é dar poder para as pessoas, porque educação é poder. Educação é levar as pessoas para um outro patamar de enxergar a vida, de enxergar e desenvolver o seu potencial. Então, isso sim é uma medida efetivamente antirracista. Essa sim é uma medida que precisa, certamente, de ajustes, né? Principalmente o ajuste no sentido de que os programas, as pró-reitorias de graduação das universidades, as pró-reitorias de pesquisa, as reitorias, enfim, estejam muito mais atentas, sejam cada vez mais baseadas em evidências para que esses programas de inclusão desses jovens, geralmente periféricos, negros periféricos, estejam na universidade e permaneçam na universidade. Então, é uma das medidas que nós do DACOR somos radicalmente defensores e acreditamos muito como uma das possibilidades, não só de acesso ao ensino, mas também de mobilidade social. Então, esse é um dos elementos, a partir do momento que se acessa ao ensino superior, as estatísticas têm mostrado isso de forma muito clara, o horizonte se amplia, a possibilidade de melhoria de vida, e isso se irradia no âmbito das famílias, né? Há uma medida muito efetiva e, claro, que muda a vida de uma geração e que causa, depois, retorno para a sociedade, né? Porque estamos criando gente que tem uma diversidade de leitura de mundo, que conhece as realidades, efetivamente, do país, né? Que não está preso só a um segmento de classe social e uma visão de mundo. Então, é muito rico, muito democratizante
e, além de tudo, traz inteligência para a sociedade, no sentido de potencializá-la, de dinamizá-la, de torná-la efetivamente criativa. O brasileiro, tem até o velho meme, precisa ser estudado para mais, mas é geralmente esse brasileiro do cotidiano, do dia a dia, que se vira para sobreviver. Pô, esse cara na universidade, ele revoluciona o ensino. Ele vê isso como uma possibilidade, efetivamente, de dar musculatura, aquilo que ele sempre sonhou. A universidade não é só uma imposição, porque todo mundo da minha família fez, mas é a oportunidade que eu tenho na vida, e eu vou valorizar muito isso. A minha trajetória é essa trajetória. É a oportunidade que eu tenho de valorizar, eu tenho que aprender, eu tenho que colar nos professores, eu tenho que obter uma bolsa, eu quero pesquisar, porque não é assim, eu não gostei do curso e eu vou fazer terapia e achar uma outra alternativa, ver o que eu posso pensar para fazer depois. Nada contra quem tem essa possibilidade, mas para o jovem negro da periferia, quando ele tem acesso, ele faz disso uma revolução pessoal e ele revoluciona a instituição. E a gente precisa estar muito aberto para isso. É preciso que as pessoas entendam isso, porque isso gera uma mudança social, e uma mudança social construtiva, propositiva, inteligente e inovadora. E eu queria só complementar essa fala do Vidal, que é muito potente mesmo isso. Então, tem coisas como, assim, o que se traz de conhecimento e de interpretação do país, de possibilidades de interpretação do país. Então, pensar, por exemplo, pessoas que têm a possibilidade de pensar a escola pública e vieram da escola pública. Pessoas que têm possibilidade de pensar o SUS e usaram o SUS. Pessoas que podem pensar a questão urbana porque vivenciaram as questões de mobilidade urbana e as questões ligadas aos problemas urbanos. Então, o quanto isso é potente do ponto de vista de geração de conhecimento e de mudança. Eu estive recentemente numa discussão com o Banco Mundial, onde se discutia muito essa questão do capital humano e que passa por indicadores de saúde na infância, saúde ao longo da vida e educação. E o Brasil, enquanto o Brasil tem um potencial de utilização deste capital humano, o Brasil perde 40% desse capital humano. A gente chega a 60%. Vale muito a pena vocês conhecerem esse relatório do Banco Mundial. E aí, quando a gente corta para as populações negras no Brasil, esse índice cai para 56%. Quando corta para a população indígena, esse índice cai para 52%. Então, ou seja, nós perdemos a capacidade das pessoas. A gente perde potência, perde força. E força de país, de sociedade, de transformação. Eu estava agora há pouco conversando com a minha esposa e ela estava falando sobre a questão de como nós perdemos o bônus demográfico. Nós perdemos a questão de que nós temos uma população jovem, potente, forte para avançar com a potencialidade que esse país tem. Nós perdemos isso, nós somos uma população que está envelhecendo cada vez mais. Então, matar jovem negro na periferia é uma questão que impacta o nosso desenvolvimento. Isso é, de fato e em ato, matar o futuro. Quando a gente fala de forma sistêmica, a gente está querendo dizer que, olha, essas discussões elas precisam ser feitas em conjunto. Quando se fala de política de cotas e políticas afirmativas, não é só a questão de entrada ou não de negros na universidade, de negros, indígenas e quilombola na universidade. A gente está falando de reconhecimento, a gente está falando de capital humano, a gente está falando de tudo isso que o Vidal trouxe aqui, a gente está falando de potencialização, a gente está falando de menos violência, a gente está falando de uma série de outras coisas que precisam estar nesse lugar. E outra coisa, assim, vou até aproveitar esse momento, teve um outro momento que eu estava num evento sobre inovação e teve uma pessoa super gabaritada para se falar sobre inovação no setor privado e por aí vai, e que do nada, depois de falar sobre a sua palestra, essa pessoa se colocou, não, eu sou a favor das cotas, eu não sou contra, mas eu acho que a questão está deslocada, porque tem que se pensar em qualificação, qualidade da educação pública, de uma forma geral, para que essas pessoas possam ter acesso à universidade. Essa pessoa está se colocando contra a política de cotas. É preciso avisá-la que ela está se colocando contra. É preciso avisá-la também, como o Vidal falou agora atrás, que esses processos eles são frutos de um processo de luta constante do povo preto. E você não vai encontrar nenhuma pessoa preta dizendo que é uma coisa ou outra, uma coisa em detrimento da outra. Ninguém está falando de políticas afirmativas sem falar de melhoria da qualidade da educação.
Ninguém está falando que deixando de lado a qualificação da educação básica para se pensar em política de cotas. Não. A gente está falando de um enfrentamento sistêmico. Por isso que a gente fala de implementação da Lei 10.639. Por isso que a gente fala da qualificação e da implementação de fato da educação para as relações étnico-raciais em todas as escolas desse país. Por isso que a gente fala de política de cotas e políticas afirmativas, sim, porque a gente precisa atacar um problema sistêmico de uma forma sistêmica, de todos os lados. E quando se fala de sistêmico, então uma forma de traduzir o sistêmico é: o racismo acontece de todos os lados, o seu enfrentamento precisa acontecer de todos os lados, em todos os momentos. É simplesmente isso. Bom, infelizmente essa edição do USP Analisa está chegando ao final e eu quero agradecer muito mesmo a presença do presidente do Instituto da Cor, Elton Souto Lima, e também do diretor executivo do Instituto da Cor, Vidal Dias da Mota Júnior. A gente chama a atenção dos ouvintes para que conheçam o trabalho do Instituto da Cor. Então, agora no espaço para os agradecimentos finais, deixem aí os endereços das redes sociais do Instituto para o pessoal acessar. A gente espera contar com vocês aqui no USP Analisa também outras ocasiões, porque a gente sabe que essa é uma discussão que não se esgota e certamente esse tema vai voltar ao programa. Muito obrigada pela participação de vocês aqui conosco. Nós agradecemos, Thaís, ficamos muito honrados com o convite, por esse espaço, pela possibilidade de termos essa conversa. Como você disse, esse tema ele não se esgota aqui, nós temos muitos vieses para que a gente possa abordar e trazer essa questão para o público que acompanha esse podcast. Também gostaria muito de agradecer toda a equipe do DACOR, todo mundo que tem nos trazido até aqui. Então, gratidão a todos que nos acompanham. Eu faço minhas as palavras do Vidal. Essa possibilidade, esses espaços onde a gente pode discutir sobre isso, onde a gente pode aprofundar e especialmente chegar a cada vez mais pessoas, são fundamentais. Então, agradecemos muito a iniciativa de vocês, o espaço que nos dão. A gente deixa aqui o convite para que todo mundo possa nos seguir em nossas redes sociais. No Instagram do DACOR é @instituto_DACOR. Por ali, a gente tem acesso a muito conhecimento, a muita coisa, Nós fazemos nas nossas redes sociais portais aí de disseminação de conhecimento. No Facebook também vocês encontram a gente. O site do DACOR é www.institutodacor.ong.br. Ali também temos um conjunto de informações, temos um conjunto de dados e de artigos também que nós produzimos. O podcast A Voz da Cor, inclusive saiu um ontem sobre religiões de matriz africana no Brasil. Então ali também é um portal de conhecimento para que as pessoas possam aprofundar ainda mais em alguns temas. E tem uma iniciativa nossa, Vidal, que ela é totalmente aberta, acontece uma vez por mês, sempre à noite, online, gratuito, que é o curso de bolso, que é um curso que a gente dá de duração de 1h30, 2 horas, sobre os mais diferentes temas envolvendo cultura negra, ação antirracista, pensar o futuro desse país por meio dessas lógicas. E é isso, nós estamos dentro desse enfrentamento junto com tanto de outras pessoas, saudando aqueles que vieram antes de nós, atuando junto com os que estão conosco nesse tempo, nesse momento, e olhando para que o futuro e trabalhando para que o futuro ele seja um futuro de mais equidade, de mais solução e mais vibrante, Acho que a gente tem todo um potencial para isso, tem toda uma possibilidade para isso. Vamos fazer acontecer. A convocação é essa, a gente fazer acontecer essa história. Muito obrigado mesmo. É isso aí, gente. Muito obrigada novamente. Parabéns por esse trabalho tão importante aí para a nossa sociedade. Fica a dica para o nosso ouvinte, então, conhecer melhor as ações do Instituto da Cor. O USP Analisa deste mês fica por aqui e a gente espera você no próximo programa. Até lá! Você ouviu USP Analisa, um podcast da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto.